E aí, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Pois é, bom, voltei agora para trazer explicações a respeito de outro princípio, inclusive um princípio, acho que talvez, eu acho que eu não canso de falar isso, né? Que é um dos princípios, eu sempre falo para todos os princípios que eu já trouxe até aqui, que é um dos mais importantes do direito do trabalho, mas é porque realmente, visualizando na prática, todos têm uma importância muito grande, né? E o princípio que eu vou trazer hoje, ele é um princípio motivo de ser do direito do trabalho, né? Que é o princípio da proteção, que inclusive tem os seus subprincípios que trazem realmente, quando visualizado na prática, na teoria, a questão, né, esse objetivo do direito do trabalho em olhar essas relações de uma forma totalmente diferente, porque é assim que tem que ser olhada. Se a gente for sempre partir daquele ponto de que igualdade ela tem que ser material e não formal simplesmente, como em outros tempos, por exemplo, no Estado liberal nós tínhamos, né, o que justificou, enfim, inúmeras formas de exploração de trabalho injustas que o direito do trabalho como se vê hoje visa a não permitir, né, a realmente vedar. Então, partindo dessa lógica, o princípio da proteção é aquele princípio que vai ter uma lógica, né, de que as relações de trabalho partem de uma desigualdade, né? Então é necessário que se tenha um olhar no sentido de realmente o Estado ali meio que limitar a autonomia da vontade para que se garanta para o empregado, né, condições mínimas de trabalho. Aquela questão já que nós discutimos aqui do patamar mínimo civilizatório, né? Que o Estado intervenha realmente, faça uma intervenção para que o Estado faça a intervenção nessas relações, se garanta esse patamar mínimo civilizatório e condições mínimas para aquela relação de emprego, né? Para não deixar, como no direito civil, aquela ideia de que as partes têm, no caso, uma igualdade para a contratação, né? Então, porque essa é a lógica do direito civil, por mais que nós tenhamos a constitucionalização dos direitos civis, né? Do direito civil, trazendo questões de sociabilidade, etc. Mas ainda assim tem, né, naquela disciplina a ideia de igualdade de contratação, o que não tem aqui, porque a gente sabe que o capital sempre terá, né, um certo poder muito grande sobre a força de trabalho e etc. Então aqui o poder da proteção vem trazendo exatamente essa questão de que o Estado tem que proteger o trabalhador que está numa situação de hipossuficiência, que precisa ter ali questões asseguradas mínimas, né, condições mínimas asseguradas pelo Estado. Basicamente é isso, o princípio da proteção, né? Mas a questão é que o princípio da proteção ele se subdivide em outros 3 princípios, né? Sendo ele o da condição mais benéfica, que é o primeiro que eu vou falar, o da norma mais favorável, que teve um enfraquecimento muito grande depois da reforma trabalhista, e também o do indúbio pró-operário. Enfim, são esses 3 subprincípios. Tratando do primeiro, é aquele princípio que vai trazer pra gente que sempre quando nós tivermos nas relações de trabalho, né, aí uma condição melhor implementada pelo empregador nas relações de trabalho, seja expressamente ou tacitamente, é essa condição que vai ser que vai incorporar no patrimônio de direitos do empregado, né? Então sempre quando nós partimos sempre que a gente tiver uma situação que seja mais benéfica para o trabalhador, é essa situação que vai passar a imperar naquela relação de emprego. Então vai se realmente incorporar o patrimônio de direitos do empregado. E uma situação, um exemplo de como isso pode ocorrer é numa hipótese de que o empregado que foi contratado para exercer ali serviço de segunda a sábado, né, mas que tacitamente, não expressamente, o empregador permitiu, porque não reclamou, enfim, né, permitiu com que o empregado faltasse aos sábados, assim, porque não reclamou, não impôs nenhum tipo de objeção, né? Então ele fez isso tacitamente e por um determinado tempo, porque sempre lembrando que quando a situação ela for tácita, é necessário que para a configuração dessa condição mais benéfica ao patrimônio de direitos do empregado tem que existir a questão da habitualidade para que seja configurado, né? Então sempre quando for tácito, a configuração da situação mais benéfica tem que se verificar a questão da habitualidade. Tendo habitualidade,
vai ter sim configurado a situação ao patrimônio de direitos daquele empregado, né? Não podendo mais ser suprimido, inclusive porque a própria lei, né, ou seja, a própria CLT impede a alteração em pégios, né? Então, uma vez ajustado tacitamente essa condição, ela não pode retroagir a situação mais maléfica em pégios, né, pejorativa. Então, é exemplo disso nesse caso que eu dei, quando o empregador ele tacitamente permite que o empregado e quando, né, se configurou pela habitualidade, ele permite que o empregado não vá mais aos sábados, ele não poderá mais exigir que o empregado vá trabalhar aos sábados sem que ele pague por isso, enfim, né? Então essa é a questão, né? Essa é a questão. Se houve habitualidade, ou seja, tipo 3 meses, por exemplo, 5 meses em que o empregado ali faltando todos os sábados, o empregador não falou nada, tudo mais, configurou, não tem o que se falar. O que se exige para que seja realmente configurado essa questão da condição mais benéfica e seja incorporado ao patrimônio de direitos desse empregado é que essa condição ela seja voluntária, né? Ou seja, além dessa exigência, quando tacitamente, né, da habitualidade para que seja configurada a condição mais benéfica e seja incorporada ao patrimônio de direitos do empregado, é necessário também alguns outros requisitos, como por exemplo, que essa nova situação, né, mais benéfica seja voluntária por parte do empregador. E além disso, ela tem que ser incondicionada. O que quer dizer? Que o empregador, mesmo colocando, por exemplo, uma condição que seja mais benéfica para o empregado, ele não pode condicionar essa situação, ele não pode condicionar essa condição, entendeu? Ou seja, ele não pode colocar um termo, né? Como é o caso, por exemplo, das situações em que existe a norma coletiva, né? Um acordo ou convenção. O acordo de convenção, às vezes, eles podem prever condições que sejam mais benéficas para o empregador, só que eles têm termo. Então por ter esse termo, né, o acordo coletivo, a convenção, essas condições, porventura trazidas que beneficiam o empregado, elas não se incorporam ao patrimônio de direitos, porque se extingue ali ao prazo de 2 anos. Então, sempre quando se for avaliar a situação que seja mais benéfica, tem que ver se ela é definitiva, né? Também para que seja incorporada ao patrimônio de direitos do empregado e se possa futuramente exigir do empregador essa condição e a sua não alteração em prejuízo. Ok. Basicamente é isso referente à situação desse subprincípio, né, da condição mais benéfica. Agora tem a norma mais favorável. A norma mais favorável é